Evangelho de João, capítulo 9. Diz assim: passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Que Deus, o nosso Pai, nos dê sabedoria para entender a sua palavra e nos dê discernimento e forças para colocá-la em prática na nossa vida. Amém? Você consegue ver? Esse é o tema da mensagem desta noite. Você consegue ver? Meus irmãos, o desenrolar desse texto, e eu pedi para que todos lessem todo o texto, porque esse texto, ele tem uma história, uma narrativa e um conteúdo que são assim muito lindos, profundos, verdades que nos são necessárias para a nossa vida. Essas verdades que nos são necessárias precisam transformar a nossa visão a respeito de quem é Jesus e a respeito da sua obra em nós mesmos. E a gente vai ver isso ao longo desta mensagem. Você consegue ver? É a pergunta. Jesus saindo, e provavelmente vindo já do capítulo 8, que no finalzinho diz que já estavam pegando pedras para apedrejá-lo. Depois que ele explica quem ele é e a sua natureza. Talvez ainda no contexto da festa dos tabernáculos, que nós temos falado muito a respeito dessa festa nos cultos de estudo bíblico na quarta-feira. E nesse contexto, Jesus passa e vê um cego. Ele vê o cego. E ele vê o cego e descobre que o cego é um cego de nascença. E acontece ali, ele explica a sua missão. E acontece ali algo interessante, porque Jesus cospe no chão, faz uma lama, um lodo com aquela saliva e coloca no olho do cego. É um troço meio estranho, essa atitude de Jesus. Talvez seja porque ele precisasse fazer alguma atividade, alguma obra no sábado, porque era sábado. E ele queria tocar nesse assunto. Talvez porque fosse do entendimento comum, a crença comum da época, que quando a saliva da pessoa continha nela, se essa pessoa tinha virtude, na saliva dessa pessoa tinha virtude. E Jesus aproveita esse contexto também para fazer todo esse gesto. Não se sabe ao certo, mas o fato é que ele fez isso. E manda aquele homem, vai no tanque de Siloé, que ficava nas proximidades do templo, onde se tirava água desse tanque para, na festa dos tabernáculos, jogar água lá nas escadarias e lavar as escadarias do templo, jogar no altar, lavar os animais que eram usados nos sacrifícios. Logo, no tanque de Siloé, certamente aquele homem ia encontrar sacerdotes, pessoas ligadas ao culto, pessoas ligadas à religiosidade judaica. E lá chegando ele lava, e não é que ele estava curado mesmo. Não é que aquele homem ficou curado. Para espanto de pessoas que o conheciam e viam sentado pedindo esmola, viam ali na região aquele homem
dependendo assim da bondade, da caridade de alguém. Então eles ficaram espantados. Você não era o cego que estava ali? Aí outros diziam, não, é parecido com ele, mas não é, não pode ser, ele era cego de nascença. E ele fala, sou eu, sou o cego que não é mais cego. O homem me curou no sábado. E pegam aquele homem e levam para os fariseus. Os fariseus eram assim a referência religiosa da época. Os fariseus falam, olha, não deve ser, esse cara nunca foi cego, esse sujeito na verdade é uma fraude, vamos investigar. E chamam os pais e já dizem logo, olha, se esse homem foi curado num sábado, esse que curou é pecador, porque não dá para curar no sábado, não pode, não é permitido, no sábado não. E aí fica a discussão, mas se ele é pecador, como é que ele pode curar alguém no sábado? Cego de nascença não podia ser curado por ninguém. Por quê? Quando alguém nascia cego, o entendimento da época, o entendimento de uma forma geral era o seguinte, até fundamentados na própria lei que dizia que lá no Êxodo está dizendo que Deus iria visitar a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Por isso até os discípulos perguntam quem pecou, ele ou o pai dele, os ancestrais dele, os antepassados dele, quem pecou? Porque para ele estar assim, isso é uma maldição de Deus. E a grande questão era essa, ele não pode ser curado de cegueira, de nascença, porque ele é um amaldiçoado por Deus. Deus amaldiçoou esse homem. E se Deus amaldiçoou esse homem, quem pode curar esse homem? Só Deus. Ora, Jesus curou o homem ainda no sábado. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, puxado a carteira, a sua identidade. Só quem pode curar é quem? Deus. Aí Jesus puxa a identidade. Vou aqui. Só o Messias de Deus podia curá-lo. Jesus pega a sua carteira, a sua identidade e mostra aqui. Muito prazer. Então, meus irmãos, cego de nascença era maldição. Por isso até a pergunta dos discípulos. Ninguém tinha notícia, o próprio cego fala, jamais um cego de nascença foi curado. Jamais alguém que nasceu na minha condição conseguiu enxergar. Mas ele conseguiu. Aí surge uma discussão, que é essa, quem pode curá-lo? E os religiosos começam a contestar, e começam a debater, e chegam para ele e falam, olha, parabéns, Deus te abençoou, mas aquele homem que te curou é um pecador. O próprio homem fala, olha, se ele é pecador, não sei, eu sei que eu era cego, e agora veja. O que você pensa que ele é? Perguntaram para aquele ex-cego. Ele fala, é um profeta, é alguém especial de Deus. Ou seja, não é pecador como vocês estão dizendo. Mas eles insistem, chamam os pais, falam, esse aqui é seu filho mesmo? É. Ele nasceu cego? Nasceu. E o que você tem a dizer sobre quem curou ele? Eu não tenho a dizer nada. Eu sei o seguinte, ele era meu filho, ele é meu filho, ele nasceu cego. Mas se você quiser saber algo mais detalhado disso, pergunta para ele, que ele já é maior de idade, ele já é de maior, e ele se vira. Eles estavam com medo do que iria acontecer. Meus irmãos, se aqueles religiosos daquela época fossem que nem a mídia brasileira hoje, ia sair no jornal daquela época, nos moldes do nosso jornalismo, ia ser falado nos telejornais da televisão. Se a mídia daquela época
ao alcance daquele povo fosse igual à mídia da desinformação brasileira, provavelmente essa é uma manchete assim: agitador Galileu profanou o sábado. Isso seria a manchete: agitador Galileu profanou o sábado e ainda cuspiu na cara do cego. Isso ia ser a manchete. No meia hora, naquele jornalzinho pequenininho, ia ser assim: Nazareno, Lazarento, aprontou de novo. Ia ser a mensagem, a manchete da época. Ou seja, iam explorar aquilo que eles entendiam, ou a verdade que eles tinham a respeito daquilo, para deturpar a informação. Se vocês lerem o texto, vocês vão ver que o tempo todo os religiosos não querem admitir o óbvio: que Deus curou aquele homem, que Deus fez a obra na vida daquele homem. Eles não admitem, e eles usam de tudo. Vocês que leram o texto até o final, né? Todos vocês. Eles fizeram de tudo para dizer assim: olha, esse homem foi curado por um fenômeno qualquer, que a ciência explica, e que não foi o tal de Jesus de Nazaré quem fez. Ponto. Quando eu falei aqui da mídia, eu falei porque nós normalmente costumamos acreditar em tudo que dizem e não enxergamos o que está por trás do que é falado. Por isso você consegue ver, é a pergunta. É preciso ter muito senso crítico quando você lê uma mensagem, uma notícia, uma manchete, seja lá o que for que chega na tua casa, pela televisão, pela internet, seja o que for de informação que lhe alcance, porque as notícias são distorcidas, e só sabe disso quem já foi vítima das notícias, seja de que notícia for. Seja de que notícia for. Os pais, meus irmãos, daquele homem, não queriam abrir mão da religião deles. O filho estava curado. O filho foi restaurado. Aquele que mendigava, cego de nascença, não tinha mercado de trabalho para aquele homem. Ele mendigava. E ia mendigar até morrer. De repente aquele jovem, eu imagino que fosse jovem ainda, ele consegue ver, ele consegue ter a sua vida restaurada, ele consegue ter transformação que mudou a sua realidade. Mas os pais daquele jovem, daquele homem, preferiam ainda continuar naquela religião que amaldiçoava seu filho. Não queriam sair daquela situação que chamam zona de conforto. Queriam manter o status de quem frequenta aquele grupo. Queriam manter aquela realidade religiosa que eles aprenderam dos seus antepassados, mas que não resolvia o problema essencial deles, em particular do próprio filho, que tinha uma condição de saúde que não lhe permitia ter autonomia para nada. Aquele homem era um amaldiçoado. E a preocupação dos pais não era celebrar, pelo menos no texto não fala deles cantando, glorificando. Não era isso. Diz o texto que eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga, de ser expulsos da religião, de romper com a sua tradição, que no caso era o judaísmo. E aí, eu começo a tirar conclusões desse texto. E eu não vou esgotar o texto porque a hora não permite, mas eu vou tirar algumas conclusões com vocês que leram o texto. De vez em quando nós vamos fazer isso, vamos ler o texto todo juntos aqui, de vez em quando. Mas a primeira é que a nossa visão é muito limitada. Esse texto fala de ver, de enxergar, e a nossa é muito limitada. Nós costumamos a enxergar só no superficial. Nós enxergamos só o superficial. É por isso que Facebook faz sucesso, a rede social faz sucesso. Por quê? Porque nós só apresentamos o superficial, a casca.
nós apresentamos o que de melhor se tem na nossa vida. Às vezes apresentamos até o que não temos. Nosso convívio social é um convívio onde a gente só aparenta as coisas. A gente não é transparente. Na verdade, o ser humano, as pessoas, fingem muitas vezes coisas que não são sua realidade. Não correspondem à sua verdade. Não publique no Facebook que você ama alguém, se você não ama. Não publique no Facebook ou na rede social, seja ela qual for, que você está feliz, se você não está. Você só está enganando a si mesmo e meia dúzia de pessoas. Porque isso é incentivado? Porque nós olhamos a casca, o que aparenta ser. Certa vez, há pouco tempo, eu fui fazer uma refeição no trabalho e na refeição foram enviadas peras. Eram umas peras bonitas. Você olhava a pera, vou te dizer, eram enormes. Elas pareciam suculentas. Eu gosto de pera. Então eu fui pegar uma pera para comer. Aí eu descasquei lá, fui cortar um pedaço da pera. Eu cortei por dentro, tudo contaminado. Aquela pera estava podre por dentro, mas por fora a pera estava linda. Peguei outra, né? Eu pensei assim, isso aí eu dei azar, vou pegar a próxima. Também. Aquele lote não estava bom, mas estavam por fora lindas, maravilhosas. Eu enxerguei a casca. Só depois que eu consegui ver o conteúdo é que eu percebi que ali não tinha algo bom que prestasse. Mas nós, muitas vezes, estamos vendo a casca de tudo. Você vê só casca quando vê certos programas de televisão. Você vê só casca quando vê certos discursos políticos. Você vê só casca quando você vê as celebridades se apresentando de alguma forma ou de outra. Nós normalmente só vemos a casca. Porque o interior, às vezes, está precisando de uma obra de restauração, como é desse cego aqui, que precisou e clamou e recebeu a cura. E às vezes, essa tendência nossa de olhar a casca aparece inclusive nas oportunidades que surgem, que na verdade são oportunidades para o mal. Certos convites aparecem com casca de bom, mas com o interior de mal. Certas propostas aparecem com casca de maravilhoso, mas de interior horroroso. Certos convites aparecem com casca de prazeroso, mas com cheiro de morte por dentro. Meus irmãos, a gente tem uma visão muito limitada, mas existem pessoas que não enxergam além do nariz. A coisa está evidente ali, olha, vai dar ruim, isso vai acabar mal, isso vai ser destrutivo para você, está ali, está evidente, mas a pessoa não enxerga, a pessoa não vê que o caminho que está adiante é um abismo para destruir a casa dela, a família dela, a vida dela, os relacionamentos dela, o emprego dela, seja o que for. O futuro de estudos dela está ali, um palmo adiante, ele não enxerga. Insiste em fazer aquilo que vai ser altamente destrutivo. Porque a visão é muito curta. Porque não enxerga que aquilo lhe fará mal. Mas a pessoa insiste. Uma coisa que acontece normalmente no lugar, numa casa que tem mulher, por exemplo. É impressionante o que acontece em casa que tem mulher. A gente vai procurar algo que a gente precisa muito naquele momento. Pode ser um documento, pode ser um papel, pode ser uma camisa,
Pode ser uma muda de roupa que você quer muito usar, você precisa daquela roupa, você precisa daquele documento, você precisa daquele objeto. Eu deixei aqui e o negócio sumiu. E você procura, e você abre as gavetas, e você não acha aquilo, aquela angústia. Aí você começa a reclamar daquela mulher que provavelmente viu aquele objeto e escondeu de você, só para te deixar abalado. E aí você procura, e vai, abre gaveta, e você começa a reclamar devagar, e você reclama baixo. Mais uma vez, escondeu o negócio, eu conheço minhas bagunças, eu sei onde eu boto. E você vai procurar, e você abre a gaveta e não acha. Aí você começa a aumentar o tom de voz, até que a pessoa ouve. Cadê aquele meu objeto que estava aqui? Eu preciso dele agora. Aí a pessoa vem, normalmente quando essa pessoa é mãe, é pior, porque mãe faz isso. E aí ela vem, na primeira gaveta ela abre, naquela que você viu 3 vezes, 4 vezes ela abre, o negócio está ali. E você olha para ela assim meio assustado. Que bruxaria é essa, meu Deus? O que essa mulher tem? É paranormal, não é possível, fez aparecer essa coisa aqui. Você viu 10 vezes ali, 3 vezes ali, mas ela abre a gaveta, está aqui. Só acontece isso lá em casa. Porque lá em casa acontece muito isso. A gente não enxerga o que está evidente. E eu não sei o que mãe tem, principalmente mãe, mulheres, e especialmente mãe, tem que elas enxergam. Mas às vezes a coisa está te mordendo e você não vê. Às vezes a coisa é boa, está ali, do teu lado e você não vê. Às vezes a coisa é horrível, que você tem que sair de perto, e você não vê também. A nossa visão é muito curta. Meus irmãos, a cura do cego foi um fato evidente para aqueles homens. Estava ali, estava na cara, não tinha como não admitir que aquele homem foi curado. Todo o saber religioso da época, o saber das escrituras sagradas da época, toda a crença deles, apontavam que aquele homem só podia ser curado por Deus e seu Messias. Mas eles não queriam enxergar, eles não queriam saber dessa verdade. Eles não aceitavam isso. Então a nossa visão é limitada muitas vezes, como a daqueles homens, que a gente não vê algo que está evidente. A outra coisa que eu posso depreender desse texto é que Jesus, ele nos vê sem maldição. Sem maldição. Quando Jesus passou pelo cego, ele ouviu, ele viu aquela pessoa, ele viu aquele indivíduo. Ele não viu um amaldiçoado. Quem viu o amaldiçoado? Foi seus discípulos. Seus discípulos é quem viram o amaldiçoado. Eles que perguntam para Jesus quem pecou, ele ou seus pais, para que ele tivesse nessa condição de destruição. Mas Jesus não vê o amaldiçoado, ele não olha para a gente como pessoas debaixo de maldição. Ele nos olha como pessoas potencialmente salvas, amadas, queridas, resgatadas, porque foi para isso que ele veio. Quando alguém passava por um cego de nascença, olhava como muitas vezes nós olhamos. Eles passavam por alguém naquela situação trágica e olhavam para aquela pessoa e falavam: Deus é um justo juiz. Era uma frase usada: Deus é um justo juiz, por isso que ele está desse jeito. Hoje em dia existem frases do nosso tempo, tipo: Deus te marcou para não te perder de vista. Que bom você não é, você merece estar nessa condição, por isso você está assim. É nesse sentido. Nós olhamos amaldiçoados. Jesus olha para pessoas que precisam dele, que precisam ser amadas, restauradas. Ele não olha para a pessoa como muita gente olha, e como se olhava nessa época para pessoas que mereciam, estavam assim, alguma coisa fez errada, porque não é à toa que está assim não.
Eu sou melhor do que ela. Porque se eu não sou cego de nascença, por quê? Eu sou melhor. Eu sou justo. Ele não é. Se não foram os ancestrais dele que pecaram, esse aí já no ventre da mãe dele já deve ter cometido alguma coisa terrível. Já era ruim, já nasceu ruim. E merece estar assim. Mas Jesus não nos olha assim. Quando os discípulos perguntam quem pecou, isso era a lógica religiosa da época. E a resposta de Jesus é a lógica do amor. Olha, nem ele pecou, nem os antepassados. Essa pessoa, ela foi feita para Deus ser glorificado nela. Então quando Jesus olha para você, ele olha assim, ó, esse sujeito foi feito para Deus ser glorificado nele. Se Deus não está sendo glorificado nessa pessoa, se essa pessoa não é luz para quem a cerca, se essa pessoa não é alguém que transpira o amor de Deus, é porque o plano de Deus ainda não se cumpriu nessa vida, porque o projeto de Deus para cada um é que a gente seja foco desse amor, seja instrumento para Deus ser glorificado. É o que diz o texto. Quando aquele homem é curado, você imagina quantos anos de sofrimento, quantas vezes andando tateando pelas ruas, pelas vielas de Jerusalém, esbarrando na pessoa, as pessoas, sai para lá cego, maldito. Isso pega. Quantas vezes ele ouviu, eu não vou te dar dinheiro de novo, você vai arrumar o que fazer, como se pudesse, como se fosse possível. Quantas vezes aquele homem se sentiu o pior dos homens, mas quando esse homem é curado, restaurado, tudo aquilo fica para trás. Tudo aquilo é esquecido, porque aquela vida recebe uma nova vida. A gente precisa olhar que nem Jesus, a gente precisa olhar para o próximo, não como pessoas amaldiçoadas, mas como pessoas que podem ser instrumento para Deus ser glorificado por elas. Quando a gente lida com as crianças dessa igreja, a gente lida com essa mentalidade, por exemplo. A gente lida com o pensamento de que ali Deus vai ser glorificado. Quando vocês veem aquelas crianças orando aqui como estavam orando, eu não consigo ver outra coisa senão Deus sendo glorificado. Quando você vê crianças do bairro que se deslocam aqui para a igreja e que vêm até você e te dão um abraço de uma sinceridade assim, latente, eu não vejo outra coisa senão Deus sendo glorificado. E a gente precisa entender e olhar as pessoas como Jesus olha, não como amaldiçoados, mas como pessoas onde Deus pode ser glorificado. A outra coisa que eu aprendo também nesse texto é que Deus escolhe os rejeitados. É uma outra coisa que esse texto me mostra. Não sei se vocês tiveram a impressão quando leram, mas quando eu vi aqui no texto, ao longo da narrativa, eu vejo Jesus o tempo todo desmontando a estrutura religiosa, mas detonando a estrutura da religião. A lógica religiosa perdeu a lógica. Perto de Jesus ela fica tonta. Porque olha o que ele faz. Ele faz um milagre que só Deus podia fazer. Ora, eu já falei aqui que ele apresentou e deu uma carteirada. Só Deus pode fazer esse milagre. Aí ele fala aqui, ó, está falando com ele. Mas além disso, ele faz num sábado. Por que Jesus não escolheu uma segunda-feira? Vamos pensar aqui, né? Podia ser na segunda, não ia causar problema nenhum. Eu acho que alguns fariseus devem ter pensado assim, já que esse sujeito veio curar o cego, por que não vem curar numa quarta? Por que não vem numa quinta? Até na sexta, antes do sol se pôr. Mas ele vai em cima de curar num sábado. Ele cura num sábado. Não satisfeito, o que ele faz? Ele fala com o cego, ó, você vai se lavar lá onde estão os sacerdotes, lá no tanque de Siloé, lá onde tem bastante gente que conhece a lei, envolvido com a lei. O cego vai lá no tanque de Siloé, lava o rosto,
tira aquele lodo do rosto, aquela saliva com terra, né? Troço meio nojento, né? Mas tira e enxerga. E causa esse tumulto todo. De propósito. Porque Jesus está botando evidente ali, ó. Isso tudo, toda essa estrutura onde vocês baseiam a sua vida, não resolve o problema de vocês. Não é isso que o Pai quer. Jesus não curou esse cego no sábado, e não foi esse cego o primeiro a ser curado no sábado. Lá no tanque Betesda, pertinho ali do lado do templo, ele cura num sábado. E ainda fala para o sujeito, ó, pega o teu leito e vai embora. Vai viver a tua vida. Nós estudamos isso, falamos disso aqui. Mas aqueles homens não aceitam. Sabe por quê? Porque Deus tem que ter o formato deles. Deus tem que ter aquela formatação. Deus só pode agir de determinado jeito que eu aprovo. Deus só pode fazer as coisas do jeito que eu aceito. Deus só pode, tem que seguir a ordem do culto. Se Deus não seguir esse negocinho aqui, esse roteiro, não pode ser Deus, porque Deus não age de uma forma diferente da que eu acho que Ele tem que agir. Deus só pode vestir esse tipo de roupa. E quem segue a Deus tem que vestir esse tipo de roupa. Deus só aceita pessoas dessa forma aqui. Como se outras pessoas de outra forma, Deus já condenasse sumariamente ao inferno. Aí vem Jesus e desmonta isso tudo. A previsibilidade de Jesus, meus irmãos, era algo assim desconhecido daquele povo. Porque ele era sempre imprevisível, ele sempre agia de uma forma que as pessoas não esperavam. É por isso que muitas vezes você é abordado com alguém, é abordado por alguém, a quem Deus usa para lhe falar, e você não entende por que Deus está falando por intermédio daquela pessoa. E você não entende por que aquela mensagem, ou aquele recado, ou aquela atitude, pode ser algo de Deus na sua vida, vindo de quem vem. Porque para você tem que ser naquele formato, daquele jeito, naquela hora, naquele momento, com aquele tipo de oração. Vem Jesus e desmonta tudo. Porque Ele escolhe os rejeitados. Jesus vem, antes disso, fala com uma mulher samaritana. E a mulher samaritana reconhece que Ele é o Messias, porque Ele diz para ela, eu sou o Messias. Poucas vezes Jesus falou assim durante a sua trajetória. Foram poucas ocasiões que Ele chegou e falou, olha, eu sou o enviado de Deus, o Messias. Poucas vezes. Uma delas foi com a mulher samaritana. Olha, mulher e samaritana, faça-me um favor. Mulher, com a vida que aquela mulher tinha. Aquela mulher é uma mulher que não tinha um casamento regular. Aquela mulher já tinha tido 5 maridos. E estava vivendo agora com um sujeito que nem marido dela era. Se bobear, tinha até outra mulher, oficial. Aquela mulher não podia encontrar o Messias. Aí vem o Messias e fala, ó, estou aqui, muito prazer. Mulher samaritana. Falei aqui da mulher, do aspecto mulher, o aspecto samaritana, herege, mestiço, digna do inferno, só por ser samaritana. Aí vem Jesus e fala para ela, ó, você creu em mim? Eu sou o Messias, eu que vim te salvar. Eu sou o Filho de Deus, estou aqui conversando contigo na beira desse poço, meio-dia nesse sol, para te dizer que Deus te ama do jeito que você é. E Ele pode transformar a sua vida. Aí Ele vem
agora um cego de nascença, um amaldiçoado, um mendigo, um fedorento. E ele vem e se apresenta a ele. No final do texto vocês vão ver. Jesus fala: eu sou o Messias, o Salvador está aqui, eu vim te encontrar. Eu vim ter uma amizade com você, eu vim salvar você dessa realidade que você vive. E o homem o adora, porque reconhece nele quem ele realmente era. Jesus veio para os rejeitados. Jesus veio para os sofridos. Jesus veio para quem sofre. Jesus veio para quem reconhece sua condição. Jesus veio para quem sabe quem realmente é. Ele veio para quem sabe da própria miséria. Jesus veio olhar para aqueles para quem nós não queremos ver, não queremos enxergar, não queremos notar. Foi para esses que ele veio. E o texto vai me mostrar isso. Porque essas duas pessoas que eu citei, elas olharam para Jesus com fé e o enxergaram pela fé. E viram quem realmente ele é. E aí eu concluo com a pergunta: você consegue ver? Você realmente acha que pode ver? Quando Jesus conclui esse discurso, ele vai falar assim: olha, eu vim para que os cegos vejam e para quem enxerga fique cego. E perguntam para ele: ué, você está dizendo que nós não conseguimos ver, que não conseguimos enxergar? Aí Jesus fala para eles: olha, vocês permanecem na condição que vocês vivem, vocês permanecem no pecado de vocês, justamente porque vocês acham que podem ver, ou porque vocês não querem ver. Vem a história do pior cego. A pior cegueira é qual? É aquela onde a pessoa não quer ver. Essa é a pior cegueira. E Jesus está falando para eles: vocês permanecem no pecado porque vocês são o pior tipo de cego. É o cego que não quer ver. Apesar de evidente quem eu realmente sou, apesar de claro, pelo sinal e o milagre que eu fiz, e milagre era feito por Jesus para confirmar a palavra dele. Então ele fez aquilo para dizer: olha, eu sou Deus entre vocês, eu sou Emanuel, o Messias, o Salvador está aqui. Eles simplesmente disseram: não queremos esse Messias, nós não queremos ver esse Messias. O pior cego é o que não quer ver. Jesus, ouvindo que tinha expulsado da sinagoga, dentre eles, encontrou aquele homem que fora cego e perguntou a ele: você crê no Filho de Deus? Ou, algumas Bíblias está aí, no Filho do Homem, que era um título que vinha lá do livro de Daniel, Velho Testamento, profetizando sobre o Messias. Então essa expressão, o Filho do Homem, tinha essa conotação messiânica. Então, você crê no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse àquele homem: você já o tem visto, é aquele que fala com você, é aquele que fala contigo. Você consegue ver pela fé aquele que está falando com você hoje? Não eu, mas o Messias, o Salvador. Pela fé você enxerga aquele que fala contigo. Porque o Senhor está falando com você nessa noite, que você precisa enxergar um pouco mais profundamente a sua condição. Você precisa enxergar um pouco mais profundamente a sua realidade. Você precisa enxergar que religiosidade não resolve o problema de ninguém. Religião não constrói pontes para a vida eterna.
É só Jesus, é só pelo sangue, nada além do sangue de Jesus. Que Ele, poxa, abençoe. Você consegue ver? Então veja a obra que Jesus pode fazer na sua vida. E ouça o que Ele fala contigo. Amém.